Bom, o Vasco apresentou ontem o primeiro reforço para a temporada e já pintou o segundo, não é isso? Ana Flávia Nunes, boa tarde, seja bem-vinda também. É isso, Mari. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje de manhã, o Vasco anunciou o segundo reforço para essa temporada. É o zagueiro uruguaio Saldívia, de 23 anos, que estava no Colo-Colo do Chile. O jogador chegou ao Rio de Janeiro na sexta-feira passada, fez exames e assinou contrato com o Vasco até dezembro de 2028. Vasco que continua se preparando para a estreia no Carioca, que vai ser depois de amanhã, aqui em São Januário, contra o Maricá. E o técnico Fernando Diniz confirmou que vai estar à beira do campo, comandando a equipe. Ele só fez aquele mistério de sempre com relação ao time titular. Ontem teve entrevista coletiva no CT do Vasco e o Admar Lopes, que é diretor de futebol, disse que ele, para essa janela de transferências, tem o principal objetivo de diminuir a folha salarial do clube. O Admar confirmou que negocia com atacantes, disse que aceitou uma proposta de um time do Brasil pelo David e disse, por outro lado, que não recebeu ainda a proposta oficial pelo Verratti, que interessa ao Cerro Porteño do Paraguai. Como a Mari bem lembrou, ontem o Vasco, então, apresentou oficialmente o Rojas, de 23 anos, que vem por empréstimo, né, até o fim dessa temporada, com opção de compra. E ele disse, Mari, que espera evoluir muito com o técnico Fernando Diniz. Beleza, muito obrigada, viu, Aninha? Boa tarde, bom trabalho a você. Bom, vocês viram, né? Tava rolando realmente esse papo aí de que o Verratti podia sair do Vasco e tal. Só que a diretoria disse que não tem proposta. E aí o Fernando Diniz falou que conta com ele. Por enquanto, então, Verratti fica no Vasco e a gente fica de olho. O Diniz falou também sobre a possibilidade de mais reforços. Vamos ouvir. Contratar não é uma coisa fácil. A chance de errar, ela sempre existe. E quando a gente tem recursos financeiros com limitação, a gente tem que ser ainda mais assertivo nas contratações. Então, as discussões, elas surgem, os nomes, tem outros nomes que a gente tem estudado e a gente vai procurar fazer o máximo para poder acertar de novo nas contratações como a gente fez no ano passado. A segunda janela, né, especialmente, foi boa. Moretti, estava lá, acompanhou a entrevista coletiva, o que te chamou a atenção, a impressão sobre o Rojas, o início de trabalho nessa temporada do Diniz? Uma boa tarde mais uma vez, Moretti, tudo bem? Estamos aqui com o Vene Casagrande com o Moretti, eu vou jogar a bola para o Moretti, que estava lá acompanhando o Vasco de perto. Fala aí, meu amigo. Boa tarde, Flavinho, boa tarde, Vene. Prazer estar aí com vocês de novo. E ontem eu estava lá no CT Moacir Barbosa para acompanhar a entrevista coletiva do Fernando Diniz, coletiva também do Admar Lopes e do novo reforço Johan Rojas, o colombiano que chega de 23 anos de idade, nome pedido, tá, pelo técnico Fernando Diniz, assim como foi também o Saldívia, anunciado na manhã dessa terça-feira. O Rojas é um meio atacante, tá, Flávio? Só para a torcida acostumar com esse jogador. Como que você imagina que o Diniz vai aproveitar? Então, exatamente. O Rojas, ele é um jogador que não vem para ser titular. É um jogador jovem, 23 anos de idade, ele não tinha muita minutagem no futebol mexicano, é um jogador que está ainda em evolução. Ele vem para compor o elenco ali no lado esquerdo do campo, né? O Vasco sofreu muito em 2025 com a ausência de um substituto para o Nuno Moreira. O Nuno Moreira é um jogador titular do Vasco da Gama, e o Vasco entende que o Nuno vai ser titular ainda na temporada de 2026, só que durante a temporada de 2025, quando o Nuno Moreira cansava, o Vasco não tinha substituto para o português. E muitas vezes o que acontecia? O substituto do Nuno era o Verratti. O Diniz tinha que mudar completamente o setor ofensivo porque não tinha essa peça de reposição ali no lado esquerdo do campo. Então, uma das prioridades do Vasco para essa temporada de 26 era exatamente contratar um substituto para o Nuno Moreira. E é o Johan Rojas. Ele é um atleta que tem muito esse jogo associativo, não é o ponta Andrés Gomes, é colombiano igual o Andrés Gomes, mas não é esse jogador de 1 a 1, de mano a mano, de drible. É um atleta mais técnico, muita qualidade no passe, é quase um 10 mesmo que joga pelo lado esquerdo do campo. Jovem, colombiano, então, às vezes vai cair para dentro, vai usar esse 1 a 1, mas não é a principal característica do jogador. Flávio, minha opinião, tá? É um atleta muito interessante, Vasco novamente atacando o mercado do futebol sul-americano, jogador jovem, e eu acho que tem tudo aí para fazer um 2026 bem legal no Vasco da Gama, vem com muita moral, inclusive, com o técnico Fernando Diniz, tá? Ô, Vene, muitos torcedores também pedem um substituto para o Coutinho. Será que o próprio Nuno tem um estilo parecido, como um meia, pode fazer essa função? Será que o Rojas não vira essa opção também para alternar? A gente viu que durante a temporada, Coutinho e Nuno não suportam 2 jogos na semana, 90 minutos.
Será que por ele ter essas características também de meia, não pode ser um substituto para o Coutinho? Eu acho que não seria um absurdo, Flavinho, se ele de fato fizesse essa função em campo substituindo o Coutinho. A gente sabe que o Coutinho é o titular absoluto nessa equipe, mas concordo com você, que tem que começar a pensar no substituto para o Coutinho, até porque a gente não sabe se ele vai continuar. O contrato dele acaba no meio do ano, então existe essa dúvida se ele vai ter o contrato renovado ou não. Mas independentemente disso, até lá, o Coutinho ele precisa sim ter um substituto. E não falo para brigar pela titularidade, mas na ausência dele, porque é um jogador que, fisicamente falando, deixa a desejar aqui no futebol brasileiro. E há muito tempo, né? Que é um problema do próprio Felipe Coutinho, né? Porque ele chegou ao Vasco da Gama que começou a ter esse problema. Não, é na carreira, no histórico do Coutinho. Mas eu concordo com você, que em um determinado momento o Fernando Diniz precisará pensar quem vai ser esse cara para substituir o Coutinho quando o camisa 10 não estiver à disposição, e a gente sabe que é um problema. Ele eventualmente acaba tendo um problema muscular ou até mesmo aquele controle de carga ou minutagem que os clubes costumam fazer aqui no futebol brasileiro por conta da exigência dos jogos. E agora é oficial, o Vasco anunciou, o Moretti até comentou agora, o Vasco anunciou hoje nas redes sociais a contratação do zagueiro uruguaio Alan Saldívia. O Saldívia estava no Colo-Colo do Chile, chegou ao Rio no último fim de semana para se apresentar ao Cruz Maltino, terá contrato até dezembro de 2028, segundo o reforço do Vasco para 2026. Torcedor vascaíno pode ficar animado com esses reforços que estão chegando. Moretti também não é para soltar fogos e buscar no aeroporto. Você está colocando aí, são jogadores que chegam para compor elenco. O que me chamou a atenção é há quanto tempo que o Diniz está de olho no Saldívia. Desde a época que ele estava no Fluminense, já tinha chamado a atenção dele o zagueiro. Exatamente, Flávio. O Diniz ontem, até na própria coletiva, ele fala sobre isso, né? Ele fala que o Saldívia foi um atleta que ele tentou buscar no Fluminense, no Cruzeiro e agora também no Vasco, né? O Saldívia é um jogador que cai completamente no estilo de jogo do Fernando Diniz. É um jogador com uma qualidade no passe muito grande, inclusive é doido falar isso até, mas é um zagueiro que tem como talvez a sua principal característica exatamente a qualidade no passe. É um jogador bem estilo Fernando Diniz, né? Essa qualidade no passe, ele é um jogador que gosta de arrastar a bola, gosta de conduzir a bola, então a gente vai ver um Alan Saldívia em 2026 sob o comando técnico Fernando Diniz, exatamente mostrando essa principal valência. Jogador interessante, como o Flávio trouxe agora, né? Um atleta que não vem para ser titular, o titular segue sendo Carlos Cuesta, esse é o planejamento para 2026, é importante lembrar. Cuesta, Robert Renan, essa zaga. O Saldívia joga em qual lado? Direito? O Cuesta joga pelo lado direito. Então é o titular, é um jogador de Copa do Mundo, tá? O Cuesta é um jogador que vem o Saldívia também no lado direito? O Saldívia é do lado direito também, certo. Igual o Cuesta. Então eles vão disputar a posição, né? Foi como você falou mesmo, dois atletas que vêm, Rojas e Saldívia, para a composição de grupo. Eu acho que são duas contratações interessantes, dois movimentos legais de mercado que o Vasco faz. Só para informar você, tá, torcedor? O Saldívia vem, o Vasco compra 55% dos direitos econômicos do atleta por um valor de $1.200.000. Ainda há no contrato uma cláusula, né, de opção de meta, caso o Saldívia bata metas contratuais, o Vasco compra mais 15% do passe dele pelo valor de $300.000, tá? Então o jogador que vem, o Vasco paga $1,5 milhão, contrata um atleta de seleção uruguaia pan-americana, que já teve passagens, com possibilidade de chegar até uma seleção uruguaia. Então, dois movimentos de mercado bem interessantes do Vasco, que mostra que tem um setor de scout hoje com o Admar Lopes também, que vai continuar fazendo esses movimentos no mercado do futebol sul-americano. E o Diniz, que está ajudando no scout, né? Ele está apontando, ele está indicando, ele liga para o jogador, ele mostra o que ele quer e está muito bem encaminhada essa situação quando o técnico dá o aval, né, Vene? E a diretoria mostrando um bom jogo de cintura ali para conseguir essa forma de contratar, né? Por empréstimo, um valor fixado, deu certo com outros jogadores. Esse modelo está funcionando. E o Vasco está com certo poder de convencimento também no mercado, né? Está conseguindo atrair os jogadores sul-americanos. É por isso que eu venho elogiando bastante o trabalho do Admar Lopes, porque ele está tendo que ter muita criatividade para poder fazer essas contratações para o Vasco da Gama. Como você mencionou, o Fernando Diniz ajuda bastante, indicando o próprio zagueiro aí, que o Fernando Diniz queria... O Saldívia não foi o Diniz, exatamente, né? O scout, né? O scout é o Diniz, o cara do scout. O Saldívia é um atleta que joga Libertadores no Colo-Colo, né? É importante falar sobre isso. Está sendo exposto. Tem personalidade, gostei também das palavras dele ao chegar ao Rio de Janeiro, mostrando para o torcedor vascaíno que queria muito vestir a camisa do Vasco,
que fez questão, pediu para o Colo-Colo, para ele ser negociado. Eu gosto de jogador que tem esse tipo de postura, esse tipo de personalidade. E o Diniz se observava desde os tempos do Fluminense, é porque, de fato, assim, você pode criticar muito o Fernando Diniz em várias situações, mas ele é um treinador que entende futebol. E ele entende... a convicção também. Perfeito, ele tem convicção. Às vezes essa convicção é até exagerada. Em determinado momento, como a gente menciona aqui. Mas no caso de contratação, ele acertou no Cuesta, ele acertou no Robert Renan, ele acertou no atacante Andrés Gomes. A tendência é que acerte também com esse zagueiro, porque pelo visto tem as características que ele deseja para um defensor. Eu acho que time titular, e vou repetir isso, time titular, o Vasco da Gama, está muito bem. Quando eu falo muito bem, assim, está arrumado. A questão é o banco de reservas. Eu acho que o Vasco vem trabalhando para poder reforçar o elenco justamente por conta disso. Para o Diniz olhar para o banco e falar assim, opa, eu tenho opções. Porque em vários jogos eu sentia que o Diniz demorava a mexer na equipe, quando havia necessidade de mexer, porque ele olhava para o banco e não tinha tantas opções. Ainda tem um outro jogador que eu acho que tem que subir de produção, que é o Matheus França. Tem qualidade. Esse foi o único que não vingou dos contratados. Não vingou ainda. Posso ser muito sincero? Acho que não. Acho que o melhor para o Matheus França seria nem continuar aqui no futebol brasileiro. Mas, enfim, é apenas a minha opinião. Mas ele é bom jogador. E eu falo isso por conhecimento de causa. Eu acompanhava o Matheus França desde o tempo de categoria de base do Flamengo, quando ele chegou ao time profissional. Inclusive, ele foi vendido pelo Flamengo em valores, assim, milionários. Agora, me chama a atenção a queda de produção dele aqui. Mas também não vou ser muito crítico, porque ele veio no meio de uma temporada. Ele agora vai passar por uma pré-temporada. Quem sabe ele possa render tal como ele rendeu nos tempos com a camisa do Flamengo. Mas ele precisa crescer de produção. Ele chegou e esteve muito abaixo. Então é um jogador que pode ser um reforço caseiro para o Diniz nessa temporada. E essa situação do Verratti, hein, pessoal? Como a gente viu no VT da Alce, o Diniz está contando com o argentino para a temporada e o Admar Lopes, diretor de futebol, disse desconhecer qualquer proposta do seu portenho. E para vocês, ele vai, ele fica? Ô, Moretti, você acha que o tempo do Verratti já deu no Vasco? É a tua opinião. Olha, Flávio, é difícil, né? Porque esse assunto Verratti, ele divide a torcida do Vasco. É um né? ídolo. Surreal. Ídolo é difícil, Flávio. Não chega acho tanto. que chegar à idolatria, não. Se conquistasse talvez o título da Copa do Brasil ano passado, ele podia pegar esse posto de ídolo. Mas é um jogador que se identificou. É um jogador que chegou no Vasco em 2023, talvez num pior momento aí do Vasco naquela temporada, né? O Vasco na zona de rebaixamento, sem técnico, após uma goleada que sofre pro Flamengo, né? Placar de 5-0, 4-0 no primeiro turno. O Verratti chega, é uma das principais peças que livra o Vasco do rebaixamento ali naquela temporada de 23. O Verratti leva o Vasco para a semifinal da Copa do Brasil de 2024. Jogo contra o Atlético Paranaense, o Vascaíno vai lembrar dessa partida lá na Arena da Baixada, que o Verratti faz um gol de cabeça ali no finalzinho da partida e leva para as penalidades máximas. Então, foi um jogador que nos melhores momentos do Vasco, né, nos momentos de mais alegria da torcida, o Verratti esteve presente. Então, é um jogador que conseguiu criar, em um período de 2 anos e meio, uma identificação muito grande com o torcedor. Então, para o torcedor vascaíno, para o passional da torcida, o vascaíno não quer a saída do Verratti. Mas se a gente parar um pouquinho na racionalidade, se o vascaíno for racional, hoje o melhor caminho para o Verratti em 2026 é uma saída do Vasco. O Verratti é um atleta que tem um salário de quase R$1 milhão por mês. Aí pega, hein? E pega, é um jogador que foi em 2025, gente, banco. O Verratti foi banco do Vasco. O Verratti foi um atleta, o Fernando Diniz entendeu como não ser uma peça importante para os 11 iniciais. O Verratti mais atrapalhava, e o vascaíno só lembrar um pouco, o Verratti mais atrapalhava do que ajudava o Vasco em alguns momentos na última temporada. Não à toa, fechou o ano, o Vasco chegando à final de Copa do Brasil. O Verratti teve aquele gol importante na semifinal contra o Fluminense, que é super válido lembrar, mas entrando nos minutos finais da partida. Olhando para 2026, olhando para o estilo de jogo do Fernando Diniz, acho que o Verratti não se encaixa mais, não tem como. 37 anos, tem um contrato até o final do ano, o Vasco aceita fazer negócio pelo jogador, e a expectativa para o vascaíno, querendo ou não querendo, chegando uma proposta concreta, é que o Verratti não fique. Mas a minha opinião é essa, Flávio. Acho que o tempo do Verratti já acabou, ciclo fechou, melhor caminho para o atleta é buscar um outro clube, até para não ficar remoendo novamente em 2026 no torcedor vascaíno esse sentimento de por que o Verratti está aí, tira o Verratti, então para não manchar uma história que foi tão legal, talvez é melhor encerrar esse ciclo antes que fique mais desgastante, né, do que já foi aí em 2025. Eu gosto do Verratti, acho que pode ser uma boa opção no jogo aéreo, uma outra forma de jogar.
ele mesmo sendo banco, ele entrou contra o Fluminense, fez gol decisivo, acho que ainda tem a importância. Agora, quando você fala que o salário dele é de 1 milhão, aí eu fico na dúvida, Vene, se vale a pena mantê-lo. Então, a minha opinião aqui não é nenhuma crítica ao Verratti, mas nesse momento a gente precisa separar a razão da emoção. E estamos falando de um clube que vive dificuldades financeiras. E aí eu boto na ponta do lápis o custo-benefício. O custo-benefício hoje para ter o Verratti no elenco, vale a pena? Essa é a pergunta que um dirigente precisa se fazer. Eu entendo o torcedor que lamenta ou que pede a permanência dele. Agora, se chega um clube e faz uma proposta ao Vasco da Gama para comprar o Verratti, eu não vejo motivos para o Vasco da Gama fazer um esforço absurdo para manter o Verratti, hoje considerado reserva, hoje um dos maiores salários do elenco. O custo-benefício vale a pena? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Isso me lembra muito, a gente fala essa comparação Vasco-Flamengo no caminho para, enfim, ficar bem financeiramente falando. Hoje, dia 13 de janeiro, em 2013, nesse exato momento, o Eduardo Bandeira de Mello estava dando adeus ao Wagner Love, devolvendo o Wagner Love, na ocasião todo mundo achando um absurdo. Mas por quê? Porque o custo-benefício não tinha como manter o cara. E essa é a pergunta que um dirigente, quando está à frente de um clube como o Vasco da Gama hoje, tentando retomar o lado bom financeiro, precisa se fazer. Será que vale a pena ter o Verratti aqui? Mas eu acho muito pouco provável que chegue um clube como o Cerro Porteño, chegue para o Vasco, ó, eu quero comprar o Verratti. Um jogador de 37 anos e que tem contrato até o fim desse ano, ou seja, daqui a 5, 6 meses ele pode assinar o pré-contrato. Quem vai chegar e fazer essa loucura de comprar o Verratti junto ao Vasco da Gama? Eu acho que pode chegar para o Verratti e falar o seguinte, beleza, você tem contrato de 1 ano, eu te dou um contrato de 3 anos, um salário X aqui, perto do que você ganha no Vasco da Gama. Se o Vasco te liberar, você vem? Eu acho que isso pode acontecer. E aí o Vasco bota na ponta do lápis. Vale a pena liberar o Verratti de graça? Se livrar do salário altíssimo dele? Enfim, isso aí é uma questão que um dirigente precisa botar na ponta do lápis. Mas o Verratti, ele continua sendo importante. É um cara que, concordo com o Lucas, para mim, e idolatria é muito pessoal, mas se eu fosse torcedor do Vasco, não consideraria o Verratti ídolo, mas consideraria um cara extremamente identificado. É um torcedor dentro de campo. Ou seja, vale a pena mantê-lo? Todo esse pacote aí? Enfim, é um dirigente que precisa responder isso. Flávio, posso fazer a pergunta pro Vene? Claro. Vene, com R$1 milhão por mês, dá pra achar um atacante melhor que o Verratti no mercado? Para salário, né? Tem que ver Salário, como é que traz salário. o cara, né? De R$1 salário? milhão de salário por mês. Para ser reserva? Dá, pô. Até pra ser titular, não acha? Não, Porque você pergunta porque se no hoje o mercado status- encontra esse porque jogador. hoje o status, o Verratti, ele é reserva, Sim. correto? Ou seja, você está me perguntando se com R$1 milhão você consegue contratar um bom reserva para compor elenco? Ou até mesmo um bom titular, com esse valor salarial mensal. Um jogador que chega para brigar pela titularidade. Ou melhor, um jogador que possa chegar ao Vasco da Gama para dar mais opções táticas ao técnico Fernando Diniz. Exatamente. Porque hoje o Ryan, ele é considerado o centroavante titular, mas ele não é centroavante. É uma função totalmente diferente do Verratti. Igual ao Verratti, me corrija se eu estiver errado, o GB talvez seja um jogador mais parecido com o estilo de jogo. Característica, sim. Exatamente, um jogador mais pivôzão. mais pivôzão, Isso, exatamente. perfeito. Então é isso. Quando você está à frente de um clube como o Vasco da Gama, em determinado momento você precisa tomar decisões difíceis como essa. E eu não estou dizendo que o Vasco tem que tirar o Verratti, virar para o Verratti e falar assim, ô Verratti, vai embora. Eu estou me colocando no lugar de dirigente, se chegar alguma proposta para o Verratti aceitar e conversar com a diretoria. Porque em outros momentos a diretoria fala, não, eu quero você aqui. Hoje, será que essa seria a postura da diretoria? Eu acho que não, acho que já decidiram, estão esperando também aparecer essa proposta, enquanto não aparece também tem que valorizar o jogador que está ali, não pode falar que é descartado, não aparece um clube interessado e fica sem clima para ele. Tem drone, Vene Casagrande sobre o Vasco que recusou mais uma proposta pelo lateral esquerdo Leandrinho, mas dessa vez por empréstimo. O Pafos do Chipre fez uma proposta oficial ao time carioca que recusou porque prefere uma operação por venda, algo que o Al-Shará dos Emirados Árabes deseja, mas os valores foram baixos. As negociações continuam, então o Leandrinho pode sair do Vasco a qualquer momento, né? Ele vai ser negociado, resta saber a proposta que agrada, mas parece que o Vasco não quer ficar com o Leandrinho, Vene. Flavinho, eu não posso dizer que o Leandrinho será negociado porque eu estaria tentando prever o futuro. Mas o Vasco, pelo visto, ele não vai fazer grande esforço para manter o Leandrinho, até porque toparia vender para o Al-Sharjah, mas os valores não agradaram. Só para contextualizar essa situação no Pafos, um dirigente do Pafos
entrou em contato comigo, que eu tenho uma boa relação, para me perguntar como é o Leandrinho no dia a dia. Ih, Veneno, consultor, até técnico. Eu confesso que eu não sei como é o Leandrinho no dia a dia. Só que eu, como jornalista curioso que sou, falei, por que você está me perguntando isso? Ele falou, a gente tentou a contratação, tenta ainda a contratação, só que a gente queria por empréstimo. O Vasco da Gama não está querendo fazer. E aí eu confirmei no Vasco que, de fato, teve essa proposta por empréstimo, só que eles preferem vender. Eles não querem emprestar o Leandrinho novamente, porque ele já foi emprestado para um clube, inclusive do mundo árabe. E ele retornou recentemente. Se for para negociar o Leandrinho, segundo o Vasco da Gama, é para vender, não para emprestar. Ao Sharjah. Quer comprá-lo? Algum outro clube que faça uma proposta de compra para ele. Não interessa para o Vasco um empréstimo, no caso. Inclusive, quem está no Pafos é o Davi Luiz, lembra dele? Zagueiro, é isso. Tá lá no Pafos. Tá Pafos do Chile. Prazer, Flávio, eu não conhecia esse Pafos do Chile. Ó, ainda falando de Vasco, mas agora na Copinha. Notícia triste para a torcida vascaína, porque o Cruz Maltino perdeu para o Botafogo de São Paulo por 1-0 e foi eliminado da competição. O time paulista marcou logo no início da partida com Juan e soube administrar a vantagem ao longo do confronto, garantindo a classificação. Após sofrer o gol, o Vasco passou a ter mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar esse domínio em chances claras. O gigante da colina criou pouco e só levou perigo em lances pontuais. Ô Moretti, como é que você encarou essa eliminação precoce aí na Copinha? Não era a força máxima do time sub-20? Você acha uma vergonha um clube como o Vasco, de tradição de camisa, não passar da primeira fase, ficar pelo caminho? Ou tem que relevar um pouquinho aí essa situação do clube, recorrendo aos jovens para o time de cima também? Bom, Flavinho, a primeira coisa que eu acho super válida falar é, a cada ano que passa, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma competição que está sendo feita para os clubes paulistas se beneficiarem de uma certa forma. Isso é uma realidade. O próprio Botafogo de São Paulo, adversário do Vasco ontem pela Copa São Paulo, atuou na partida contra o Vasco num estádio que fez toda a sua pré-temporada. Então, nitidamente, o Botafogo chegou para enfrentar o Vasco com melhores condições de jogo. Essa é uma grande realidade. Primeiro ponto para trazer a vocês. Entretanto, mesmo diante dessa situação, qual é a minha opinião? O Vasco da Gama, ele, se tratando de Vasco, ele tem que entrar em qualquer jogo com o objetivo de vitória. E ainda mais contra o Botafogo de São Paulo. A gente está falando do Vasco, que tem uma base hoje com atletas de seleção brasileira. Felipe Gabriel, goleiro do Vasco da Gama, é o goleiro da Seleção Brasileira Sub-20. O Vasco tem jogadores que no ano passado, do próprio Sub-17, foram campeões da Copa do Brasil da categoria e estiveram presentes na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ajudando a categoria Sub-20. Para o Vascaíno ele vai entender Diego Minetti, Lócio, o Bruno Lopes, que é um grande jogador. O Bruno Lopes, gente, tem tudo para ser um craque de bola. Esse que apareceu agora na imagem aí, o próprio Lucas Zucarello. Então a gente está falando de vários craques que tem na base do Vasco, que com todo respeito ao Botafogo de São Paulo, dificilmente tem no time dos caras, entendeu? Tem no time do Clube Paulista. A situação para mim é, o Vasco ele precisava vencer a partida. Era a obrigação do Vasco. Tratar como um vexame? Talvez não, mas foi feio. O Vasco tinha totais condições, pelo elenco que tem, chegar um pouco à frente, de avançar nas fases, é válido falar. É um trabalho ruim do Matheus Kuropis no Sub-20 do Vasco. O técnico do Vasco da Gama faz um trabalho ruim mediante a qualidade das peças que tem em mãos. É super válido falar isso. Inclusive, a pergunta que eu faço é, será que vale a continuidade do Matheus Kuropis? Será que vale a continuidade de um técnico que antes de fechar com o Vasco da Gama não tinha nenhuma experiência em nenhum clube? Essa é a grande realidade. O Vasco foi eliminado, volta para o Rio de Janeiro e a coisa positiva diante de toda essa situação é, talvez esses bons jogadores que tem no time sub-20 do Vasco possam ajudar agora no Campeonato Carioca, porque tem muito jogador de qualidade aí nessa equipe. Agora, temos uma outra possibilidade de chegada no Vasco, que envolve o ataque, que é o Brenner, que também já trabalhou com... Também não, né? Porque o Saldívia ainda não tinha trabalhado. Mas que já trabalhou com o Fernando Diniz, na época do São Paulo, e a proposta ali gira em torno de 25 a 31 milhões de reais. Ele pertence ao Udinese. É um atacante com uma característica diferente da do Verratti, por exemplo, né, senhores? Porque muito mais mobilidade, sai mais da área para jogar, é um cara mais leve, mais rápido. Como é que vocês enxergam essa possibilidade? Eu acho interessante. Eu costumo dizer que jogador bom nunca é demais em lugar nenhum. E ainda mais quando o seu treinador confia nesse jogador. Porque o melhor momento da carreira do Brenner foi na mão do Diniz no São Paulo. É isso. E aí, quando o Diniz aprova a contratação dele, não me assustaria se fosse uma indicação do próprio
Diniz para trazer. Não sei como é que o Brenner está lá na Udinese, mas é sempre bom. E ele é diferente do Verratti e do Ryan. Perfeito. Ele pode ser o meio termo entre esses dois caras. E aí, podendo jogar juntos com os dois, ou jogarem juntos os três, o Diniz pode fazer uma mescla bem interessante com o ataque do Vasco, nesse momento. Que vem, Brenner. Vem que o Rio de Janeiro tá te esperando. Cuidado Vem com a areia, ser feliz no cuidado Rio de com a areia movediça, porque ele é jovem. É Cuidado jovem. com a areia movediça. Se é Vasco, tá na colina.